Fala galera, como que vocês estão? Diego Borba aqui na área e hoje eu quero trazer um tema muito interessante para vocês, que foi um tema que mudou e transformou a minha vida. E hoje vai, explodir a cabeça de vocês. Como acessar os princípios do reino dos céus, as riquezas lá do céu, para trazer aqui para a terra e transformar a tua vida. Transformar a tua vida familiar, transformar as tuas finanças, enfim, transformar todas as áreas da tua vida. E hoje nós vamos desmistificar isso aqui para você. Só para você entender, eu quero trazer alguns ensinamentos para você, ensinamentos milenares que, quando você começar a praticar aqui na Terra, as coisas vão ter que se transformar de uma forma extraordinária. Então vamos lá. Primeiro, o que são esses famosos princípios, né? O que são esses princípios que todo mundo fala? Diego, princípio para cá, princípio para lá, é isso que eu quero trazer para você. Só para você entender, todo princípio por trás é mais ou menos como se fosse um botão. Vai, coloca aí, aperta o botão primeiro. Botão de seguir, comentar e compartilhar com geral. Então, antes de tudo, vamos começar aqui, Me segue aí, coloca o seu comentário e diz se você tá gostando desses comentários, desses vídeos, de tudo esse conteúdo que nós estamos fazendo para você. Beleza? Mas vamos lá. Então, é como se fosse o mesmo botão de me seguir aí. Quando você acessa um princípio, quando você cumpre um princípio, por trás de todo o princípio, existe uma janela de coisas que se abrem. Vamos lá, é como se fosse uma caixa de surpresa. Quando você aperta esse botão desse princípio, você tem acesso a tudo aquilo que tem dentro do princípio. Por isso que a gente fala sobre princípios financeiros. Existem princípios financeiros que quando você aplica na sua vida, esses princípios financeiros, eles te dão, dentro dessa caixa de surpresa desse princípio financeiro, existem as coisas financeiras que você pode acessar. Então, é esses princípios que nós temos que estar ligados para transformar a minha vida, a sua vida, né, a nossa vida. Então, toda vez que eu acesso esses princípios, que eu cumpro esses princípios, eu vou cada dia mais acessando aquilo que o princípio me dá de benefício. Por quê? O princípio, para você ter um entendimento, ele não é bom e ele não é ruim. O princípio, ele é princípio, né? Deus, quando criou tudo, ele criou os princípios, as leis universais, que elas funcionam independente de você acreditar ou não, e ela é neutra. Né? Então, Diego, se eu for uma pessoa descrente e eu fizer esses princípios, vai funcionar na minha vida? Vai, porque o princípio ele não tem a ver com a sua crença, ele tem a ver com a sua prática, né? Então, a sua prática já diz muito sobre a sua crença. Então, pega esse entendimento. Então, os princípios, por exemplo, tem pessoas que são ricas e não creem em Deus, não creem nos princípios? Sim. Só que quando você puxa o histórico dessas pessoas, você vê que elas cumprem os princípios. Elas só não creem na fé, em Deus. Às vezes ela crê numa energia, ou enfim, ela crê no potencial dela mesma. Mas quando você puxa o histórico, você vê que elas cumprem os mesmos princípios. Por exemplo, existem princípios que é o princípio mais famoso que a gente fala, que é o do dar e receber, né? A própria palavra de Deus fala assim, melhor é dar do que receber. Esse princípio do dar e receber é um princípio que ele destrava algumas coisas na sua vida, né? É mais ou menos assim, o princípio do dar e receber é como se aqui em cima ele tivesse um teto, né? E em cima desse teto existisse algumas bênçãos, existisse algumas coisas que estão esperando para que você acesse elas. E quando você dá alguma coisa, você entrega alguma coisa para alguém, é como se abrisse essa janela e a partir desse momento aquilo que estava esperando, você tem direito, você tem acesso àquilo. E isso é muito engraçado, por quê? Porque no meio cristão a gente já tem esse costume de ter esse entendimento. Algumas pessoas usurpam esse entendimento para pegar dos seus fiéis algumas coisas a mais. Mas isso não quer dizer que isso não seja um princípio. Só que tem pessoas que nem têm a nossa crença, não crê na nossa mesma fé que a gente, não crê em Deus, só que você puxa o histórico delas e você vê que elas têm o costume do quê? De ser um filântropo. Então eles já agem com filantropia. Eles já acessam o princípio do dar e receber. E como eu disse, o princípio do dar e receber, ele é neutro. Ele não está preocupado com a sua crença. Ele está preocupado porque o princípio, ele tem que ser cumprido. E a partir do momento que você cumprir esse princípio, as coisas irão acontecer naturalmente. Então pega essa dica. Como que faz para mim destravar as coisas na minha vida? Toda área da minha vida existe um princípio específico, né? Não tem como você acessar aquelas coisas por detrás do princípio sem você cumprir o princípio, né? Então, assim, princípios são princípios, assim como leis universais. Vamos trazer um exemplo básico para você. Princípio é como uma lei, a lei da gravidade. Você acreditando ou não nela, eu não acredito na lei da gravidade, o que eu vou fazer? Vou pular de um prédio. Cara,
A partir desse momento, a tua crença não muda nada. É a mesma coisa com o princípio. Então eu vou ensinar alguns princípios. Por exemplo, existe o princípio da excelência. O princípio da excelência, inclusive, é um princípio bíblico. Por quê? O princípio da excelência diz assim, que o homem excelente, né, que trabalha com excelência, com diligência, ele vai ter as coisas em abundância, a riqueza. Aquele que trabalha com a mão omissa, aquele cara que faz de qualquer jeito, aquele que é omisso, ele atrai a pobreza. Isso é um princípio. Quando você busca esses princípios, principalmente quando você vai lá na fonte milenar, que é a Bíblia, que eu prefiro acreditar na Bíblia do que qualquer outro livro, porque aquilo já foi comprovado várias vezes. Então lá está escrito, se o homem que trabalha com diligência enriquece, o cara que trabalha com mão omissa empobrece. Ponto. Isso aqui já é um princípio estabelecido. Só que você pode não crer na Bíblia, certo? Ah, Diego, eu não creio na Bíblia, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber. Cara, nós não estamos falando aqui de Deus, nós estamos falando de princípios, tá? E eu tô querendo ensinar algo para você entender agora de uma vez por todas. Voltando a lembrar para você, se você não me segue ainda, segue aqui, compartilha, comenta e vai dizendo se você está gostando do conteúdo. Pode criticar, pode gostar, pode elogiar, que você tem liberdade para tudo. Beleza? Então vamos lá. Peguei esse princípio. Se eu entendi que a mão diligente, ela enriquece, quer dizer que se eu for excelente, se eu for o melhor naquilo que eu me propus a fazer, isso já é um princípio que ele já vai me dar o quê? Riqueza. Está associando a excelência à riqueza. Se você for o melhor naquilo que você se propõe a fazer, pode ter certeza que você está apto para adquirir essas riquezas. Então você vai ser promovido, né, no seu trabalho, pode ser CLT até, você vai ser promovido, você vai ser uma pessoa que vai ter alguns benefícios a mais, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai estar numa concorrência de mercado onde você vai ser o destaque, consequência disso você vai ter muito mais dinheiro. Já o outro lado, que diz, o princípio da mão que é omissa, né? Ela não é diligente, diferente do outro. A mão diligente enriquece. A mão omissa empobrece. Se você é uma pessoa que é omisso, que é uma daquelas pessoas que, de qualquer jeito eu vou fazer, meu patrão enriquece mesmo, eu tô aqui só para ganhar meu dinheirinho, eu vou de qualquer jeito, chega atrasado, eu faço do meu jeito, não respeito ninguém. Isso é alguém que é omisso nas suas tarefas. A consequência disso, independente se você crê ou não. Lembra, se você fosse um dono de empresa, você tivesse dois funcionários dentro da sua empresa, um que é muito excelente, que ele é diligente, que sempre entrega mais aquilo que ele é pedido, solicitado. Você pediu para ele fazer A, ele fez A mais B. Ele foi uma pessoa que ele foi proativo. Qual que é? Você ia demitir ele ou você ia promover ele? É óbvio a resposta. Você ia promover. Só que se você tem uma pessoa dessa que chega atrasado, não te respeita, faz de qualquer jeito, o que você... É uma pessoa assim que no trabalho dele ele é só mais um, ele não tem diferença nenhuma, qualquer funcionário substituiria ele. Você promoveria ou demitiria se fosse em algum momento ou a qualquer momento? Eu tenho certeza que você seria uma pessoa que o primeiro a demitir seria ele, nessas pessoas que são omissas no seu trabalho. Mas no mundo normal parece que é lógico. Não, mas isso é lógico. Uma pessoa que é boa, ela é promovida. Uma pessoa que é má, ela é removida. Sim, mas isso é um princípio. Ele é lógico porque é um princípio, mas isso é um princípio milenar, que ele já diz. A Bíblia é clara quando ela diz, a palavra de Deus, o livro milenar já diz que a mão daquele que é diligente, ele sempre vai enriquecer. Então o princípio de você enriquecer não é você ficar orando, ô abençoado. Entenda isso aqui, e entenda de uma vez por todas. Não é você ficar orando, não é ficar falando em língua, não é vendo anjo, não é fazendo nada. Só que o princípio de você enriquecer é você ser excelente naquilo que você se propõe a fazer. Seja excelente naquilo que você está querendo fazer. Eu sou um vendedor. O que eu tenho que ser? Estudar para ser o melhor vendedor. Eu tenho que ser casca grossa. Eu tenho que ser um cara brabo. Eu tenho que entender de técnica. Eu tenho que entender de persuasão. Eu tenho que entender do produto. Eu tenho que entender de pessoas. Eu tenho que entender de branding. Eu tenho que entender de marketing. Eu tenho que entender de tudo isso? Tem. Para quê? Para que você seja o melhor, diligente, crescer sempre 1% todos os dias. Todos os dias, um dia tem que ser melhor do que ontem, pior do que amanhã. Isso é um diligente. A consequência disso é o quê? Óbvio que você vai ficar rico, gente. É óbvio que você vai ganhar muito dinheiro. É óbvio que você vai ser o melhor. É óbvio que você não vai conseguir ficar em lugares que não te dão as promoções necessárias. Você não vai conseguir ficar dentro daquelas empresas que não te dão as grandes oportunidades, porque às vezes você ficou até maior que a empresa. Tá entendendo? Então são essas coisas que você tem que entender. Assim como a pessoa que faz de qualquer jeito. A pessoa de qualquer jeito, ela vai se lascar. Só que ela está atraindo a pobreza.
E é muito engraçado, porque quando você vê e analisa as pessoas, uma pessoa rica e uma pessoa pobre, você vê que é comportamental. A pessoa pobre é pobre por causa do seu comportamento. Assim como a pessoa rica é rica por causa do seu comportamento. Você pega uma pessoa rica, você vê que ela sim é boa naquilo que ela está fazendo. Ela tem alguns hábitos diferentes. O comportamental importa muito. Então o comportamental dela faz ela tomar algumas ações e essas ações são o cumprimento de princípios que atrás desses princípios existem os benefícios. A caixa ali cheia de benefícios, cheia de surpresas, ele tem acesso a isso. Já a outra pessoa, que ela é omissa, é uma pessoa que faz de qualquer jeito, ela também está fazendo algo que vai acessar algo que é a pobreza. Vai acessar, então, tudo na vida do cara remete à pobreza. O cara anda com o pior carro, o cara mora na pior casa, o cara come as piores comidas, o cara vive na pior vida, independente. Só que eu conheço pessoas que são da igreja assim, que acessam as maiores informações e elas também são. E assim eu conheço pessoas que não são da igreja e também são assim. Isso não tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com o cumprimento de princípio, né? Então, princípio. Isso que é a loucura. O princípio é um botão que você aperta para que você destrave. Então, qual que é o segredo, Diego? Me conta esse segredo. O segredo é você descobrir quais são os princípios. Você tem que descobrir quais são os princípios para, a partir desse momento, você começar a executar esses princípios, cumprir esses princípios e acessar o benefício que esses princípios te dão. Ah, Diego, mas daí não é usar a Deus? Aí nós vamos falar um tema de um outro vídeo que é sobre usar a Deus de amuleto. Esse vídeo vai ficar bom. Mas antes de tudo eu quero entender, que você entenda que princípios, eles são imutáveis, tá? Ele não muda, assim como Deus. Princípios, eles são neutros. Princípios, eles são inegociáveis e eles não dependem da sua crença. Princípios são princípios. Então, pegou essa visão? Eu te passei isso daqui. Espero que você tenha entendido isso. Que a partir de agora, nós vamos começar a falar de outros princípios, nós vamos começar a te ensinar outros princípios, princípios financeiros, princípios para saúde, princípios para relacionamento, todos os princípios que vão te ajudar. Beleza? Então não se esquece, você chegou até o final desse vídeo. Cara, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou desse conteúdo, que eu quero te ajudar. Se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas e vamos lá. Próximos vídeos, esteja lá que eu quero te ajudar a prosperar nessa terra. Parar de ser um morto, parar de ser alguém que tem a cabeça desse tamanho igual uma formiga, parar de ser pobre, que não é bonito ser pobre, não é bonito ser feio. Galera, e outra coisa, agora é a hora do jabá. O que é o jabá? É a hora da propaganda, né? Eu tenho que vender meu peixe. Qual que é o jabá de hoje? O jabá de hoje é que em novembro, dias 22, 23 e 24, nós vamos fazer a nossa imersão Leque Lerrá. O que é o Leque Lerrá? É uma imersão onde nós vamos trabalhar crenças limitantes, paradigmas, curas. Olha só, para quê? Para que saia aquela potência que tem dentro de você, aquele leão que está dentro de você, ele sai para fora. Olha só que parece, sai para fora, parece uma redundância, né? Mas Leque Lerrá significa sai para dentro de você. Sabe o que significa sai para dentro de você? Quando Abraão tinha uma dica de Deus falando assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei, tudo isso significa ler lerá, que significa sai para dentro de você. Então mostra que a terra prometida, tudo aquilo que Deus tem para você, já está dentro de você. O segredo é aprender a externar isso. Então no Leque Lerrá nós queremos te ajudar para que você seja um ótimo empresário, um ótimo pai e mãe de família, uma ótima pessoa na sociedade e um verdadeiro cristão, beleza? Tira no jabá agora, lembra, segue aqui, meu irmão. Segue aqui, meu irmão. Faz essa força para nós, porque esse conteúdo tem que chegar para o mundo inteiro, beleza? Tamo junto.